Oi, aqui estou novamente depois de uma breve pausa. E de novo, voltando com tudo. Tudo entre aspas, antes eu soltava vídeo todo dia, mas agora vai ser dia sim, dia não. Mas espero que. Mas eu melhorei umas coisas. Espero que vocês gostem dessas mudanças. Enfim, essa é uma história com um tema um pouco inusitado. Não relaciona. Que você acha que talvez não seja de terror. Mas eu fiz para que encaixe. É só você ver a história toda. Acredito que é isso. Eu vou deixar separado as partes no vídeo. Vai ser um vídeo especial dos 50 inscritos, que pra mim é muito. E, enfim, eu queria fazer uma história um pouco diferente do habitual. E, novamente, embaixo vai ter o vídeo, tá todo picotadinho nas partes. Então você consegue ver onde você tá, ou consegue pular para depois dessa intro. Mas a intro tá acabando. Enfim, vamos começar com a história. As camadas do doce. Parte 1. Goiabada e silêncio. O cheiro era doce demais. Não do tipo de doçura que conforta, como um café com leite morno ou um abraço de alguém que se ama. Era denso, pastoso, quase pegajoso no ar. O bolo de rolo ainda estava no prato, parcialmente desembrulhado na fina embalagem de papel. Camadas finíssimas de massa, intercaladas com uma espiral rubra de goiabada, formavam um padrão hipnótico. O tipo de comida que lembra a infância, tarde quente no interior, vozes da avó vindo da cozinha, mas agora só havia silêncio. A cozinha estava iluminada por uma lâmpada amarelada, e o ventilador de teto rangia num ritmo irregular. Eu estava sozinho. A televisão da sala, antes murmurando alguma novela antiga, tinha sido desligada há quase uma hora, quando decidi experimentar o doce. Ganhei o bolo de presente de um colega de trabalho, desses que gostam de lembrar suas origens nordestinas através de quitutes feitos em casa. Receita da minha avó, ele disse, feito com carinho. O primeiro pedaço desceu bem, macio, equilibrado. A goiabada era levemente ácida, e isso contrastava com a leveza da massa. Mas algo no segundo pedaço me fez parar. Não era o gosto, era o tempo. Por um instante tive a impressão de que algo havia se alongado. A mastigação durou mais do que deveria. Cada mordida parecia presa numa espécie de repetição, como se os segundos tivessem sido puxados para trás, depois para frente. Um eco. Um atraso entre o que eu fazia e o que eu sentia. Pisquei e a lâmpada pareceu piscar também, só que não na mesma frequência do meu corpo. Comecei a me sentir enjoado. Não forte, mas o tipo de mal-estar que não vem do estômago, e sim de algo mais interior. Como se estivesse sendo observado de dentro. Levantei-me, levando a mão à barriga. O chão parecia um pouco mais frio do que o habitual, o ar mais espesso. O som do ventilador tornou-se opaco, como se eu tivesse com os ouvidos parcialmente submersos. Fui até o banheiro. Ao ligar a luz, percebi que demorou meio segundo a mais para acender. Uma hesitação elétrica. Lavei o rosto com água gelada e encarei o espelho por um tempo. Só o suficiente para ver minha palidez, nada mais. O espelho em si não me dizia nada. Não ouvi reflexos estranhos nem sussurros. E isso, de certo modo, foi pior. O mundo estava estranho, mas tentava parecer normal. O tipo de coisa que você só percebe quando presta atenção demais. Quando voltei à cozinha, parei. O corredor parecia maior. A lâmpada da cozinha, antes amarelada, agora oscilava entre tons mais frios, quase azulados. As paredes pareciam mais altas. A porta de entrada ao fundo parecia mais distante. E o ventilador havia parado de girar completamente. No prato, o bolo estava intocado, mesmo depois dos 2 pedaços. Mas o papel em que veio embrulhado agora tinha algo escrito à mão, em letras pequenas apertadas entre as dobras da embalagem. Você já começou a desfiar. Parte 2. A sala que respira. Tentei rir, mas foi um som vazio meio forçado e morreu no ar como fumaça fria.
A frase no papel ainda estava lá. Você já começou a desfiar. O que isso significa? Pensei no embrulho com cuidado, tentando encontrar lógica, brincando com a ideia de que alguém estivesse fazendo uma piada. Talvez o mesmo colega que me deu o bolo, mas a caligrafia era fina, feminina, muito diferente da dele. E o papel era velho demais, amarelado nas bordas, quase ressecado, como se tivesse sido guardado por anos. Larguei o pacote na mesa. A cozinha parecia, não sei, dilatada. O silêncio já não era o mesmo. Antes era apenas ausência de som, agora ele pesava. O tipo de silêncio que não quer ser interrompido, como um animal em hibernação que ao menor barulho pode despertar. Dei um passo em direção à sala, mas hesitei. A linha entre a cozinha e a sala, onde começa o tapete marrom, parecia irregular. O chão estava levemente ondulado, como se estivesse respirando, de forma lenta, quase imperceptível, mas contínua. Encostei a mão na parede. Ela estava morna, não como algo aquecido por sol ou encanamento, mas como pele, uma temperatura viva, orgânica. Continuei andando, mesmo com o corpo avisando que não deveria. Cada passo parece fazer o ambiente se expandir, sutilmente, não de forma evidente. Eu virava a cabeça e tudo estava igual, mas o sentimento era inegável. O teto mais alto, as janelas mais longas, os móveis levemente deslocados, como se o espaço tivesse se rearranjando discretamente, como uma criatura que se estica e encolhe conforme é observado. Quando entrei na sala, o cheiro mudou. Ainda havia traços do bolo, da goiabada, mas por trás disso um aroma metálico, quase como eletricidade queimada. A televisão, que estava desligada, agora exibia uma tela azul, estática, silenciosa. Não pisquei, tenho certeza disso, mas quando olhei de novo havia algo na tela. Texto branco, fixo, sem som, sem movimento. Se você sente que algo mudou, é porque já passou do ponto de retorno. Meu coração bateu mais rápido. A tela apagou sozinha, não foi um estalo, nem um chiado. Ela simplesmente escureceu, como se nunca tivesse estado ligada. Fui até o controle remoto. Ele estava gelado demais, como se tivesse sido retirado de um freezer. Tentei ligá-lo novamente. Nada, nem um lampejo. Sentei no sofá por reflexo. As almofadas estavam mais fundas do que eu lembrava, como se o tecido tivesse inchado. A estrutura do móvel parecia sutilmente deformada, não torta, exatamente, mas errada. Como um desenho feito por alguém que conhece a ideia de sofá, mas nunca viu um de verdade. De onde estava, olhei de volta para a cozinha. O prato do bolo agora estava vazio. O papel também sumira. Havia algo novo sob a mesa. Uma pequena fita de costura vermelha, enroscada como uma serpente dormindo. Sob ela, um alfinete espetado. E no chão algo ainda mais estranho. Um fiapo da mesma fita, estendida como se tivesse sido arrastado em direção ao corredor dos quartos, como uma trilha, como se estivesse me chamando. Parte 3. O fio puxado. Fiquei um tempo sentado, tentando catalogar o que acontecia em palavras simples. Eu estava em casa, comi bolo de rolo, me senti estranho. Fui ao banheiro e agora o espaço parecia ter sido esticado por dentro. O tipo de pensamento que, quando dito em voz alta, desmancha como fumaça. Mas aqui, nesse silêncio, nesta nova gravidade, fazia um sentido terrível. Levantei devagar. A fita vermelha ainda estava lá sob a mesa, enrolada, delicada. Um pequeno laço de algo familiar, mas agora deslocada. E o alfinete cravado nela brilhava sob a luz fria que começava a dominar o apartamento. Luz sem fonte. Não vinha da lâmpada, vinha das paredes, como se estivessem lentamente absorvendo os tons quentes do mundo e cuspindo-os de volta num cinza fosforescente. No chão, o fiapo de fita se estendia em direção ao corredor. Era fino, quase imperceptível, mas com uma cor profunda, quase viva. Havia algo orgânico naquela textura, como se em vez de tecido fosse uma carne costurada com tinta.
Respirei fundo e segui o caminho. Os primeiros passos foram normais, mas a cada metro o corredor ficava levemente mais largo, mais alto, como uma boca abrindo-se sem som. As paredes pareciam mais distantes entre si. O quadro com a imagem da praia, o único enfeite no corredor, agora mostrava uma linha do mar que se curvava para cima, como se a gravidade tivesse sido mal interpretada por quem o pintou. Não me lembrava daquilo, e ainda assim estava emoldurado, limpo, no mesmo lugar de sempre. Segui o fio. Ele terminava diante da porta do meu quarto, uma porta comum, branca, com a maçaneta levemente lascada, mas naquele momento ela parecia mais vertical, como se sua altura fosse maior do que antes. O fio se enroscava na base da porta e quando me abaixei para tocar, percebi uma coisa. O chão estava vibrando, muito sutil, como o ronronar de um gato distante, como o som de um motor adormecido. Pus a mão sobre o piso, era como tocar uma membrana, quente, viva, tensa. Abri a porta. O quarto estava escuro, mesmo com a janela aberta. Do lado de fora, o mundo parecia ausente. Não havia céu, não havia prédios. Havia apenas um branco opaco, como se uma neblina sólida tivesse engolido a cidade. A luz que deveria vir dali era fria, suave, quase real. Dentro do quarto, nada parecia ter sido mexido, mas tudo estava diferente. As paredes não formavam mais ângulos retos. Eram levemente curvas, como se o quarto fosse parte de uma esfera enorme. A cama estava no lugar, mas suas bordas se derretiam no chão como se o colchão tivesse afundando lentamente numa massa invisível. O armário parecia ter mais profundidade do que antes, quase como um corredor disfarçado de móvel. E no meio do quarto uma cadeira, simples, de madeira, mas sua sombra era impossível. Projetava-se em 5 direções distintas, mesmo com uma única fonte de luz difusa. E sobre a cadeira, uma nova fita vermelha, menor, mais fina, tensa, como um fio puxado demais. E ao lado dela, um pedaço do bolo, seco, sem cheiro, como se tivesse ali há dias. Parte 4. A cadeira das 5 sombras. A fita parecia ter sido deixada com cuidado, não jogada, não esquecida. Ela estava dobrada com precisão, como um marcador de algo importante. Um gesto ritualístico, quase devoto. Por um instante pensei em não tocá-la. Tudo em mim dizia para não cruzar esse limiar. Mas o quarto em volta pulsava. É isso, pulsava. Como se estivesse respirando comigo, ou apesar de mim. Dei um passo hesitante, e imediatamente as sombras da cadeira se moveram. Elas não acompanharam meu corpo ou a luz, como sombras fazem. Elas reagiram, se recolheram por um instante, como patas de uma aranha percebendo aproximação. Uma se encolheu até a base da cadeira, outra se esticou em minha direção. O chão absorveu esses gestos como um lençol velho absorve manchas, sem protesto, sem pressa. A fita, apesar de tudo, parecia convidativa. Tinha um magnetismo familiar. Tentei pensar na infância. Minha avó fazia bolos de rolo, mas eles não tinham esse gosto estranho. Tentei lembrar se algum cômodo da minha casa já pareceu tão presente, como se tivesse olhos nas paredes. Peguei a fita. Foi como puxar um fio de uma peça de roupa muito antiga. Algo cedeu, algo longe, algo que não deveria ter tocado. Ao levantar a fita da cadeira ouvi o som, não alto, não imediato. Era como o arrastar de algo enorme em algum ponto abaixo de mim. Um som que não era feito para ser escutado pelos vivos. O pedaço de bolo ao lado começou a se decompor diante dos meus olhos. A goiabada enrugou como pele seca. A massa se tornou porosa, depois esfarelou lentamente, como se o tempo tivesse sido comprimido, num só minuto.
Mas não havia cheiro de decomposição, só o som da própria decadência. Um chiado seco, como o papel sendo amassado dentro da própria memória. Dei um passo para trás e olhei para a janela. Do lado de fora, algo agora se desenhava na neblina branca. Não uma figura, uma ausência, uma mancha no nada, como um buraco de sombra flutuando no vazio. Estava parado, mas cada vez mais próximo. E eu sabia, não sei como, que aquilo não tinha olhos, mas via, sentia, esperava. Como quem observa um tear trabalhando um erro de dentro da trama. Voltei a olhar para a cadeira. Agora havia uma marca onde a fita estivera, como uma queima, um anel escuro, e do lado dela, uma linha nova de texto havia surgido no chão, como gravada a ferro, com letras finas rasgadas. As camadas não são só feitas de massa. Aquela frase reverberou dentro de mim com uma força incompreensível. De repente, a porta do quarto, que eu não lembrava de ter fechado, estava trancada, sem maçaneta, sem fechadura, como se o quarto tivesse decidido manter-me ali um pouco mais. Parte 5. Ruído sob a goiabada. Fiquei imóvel. A frase no chão ainda queimava. Não nos olhos, mas em algum lugar mais profundo, como se tivesse sido entalhada diretamente na parte de mim que ainda sonha. As camadas não são feitas só de massa. A lembrança do bolo agora pesava no estômago como pedra. Ele ainda estava lá dentro, remexendo-se, inchando com algo que não era fermento. Talvez tempo, talvez medo. A tranca invisível da porta não cedia. A maçaneta havia sumido, derretido ou se retraído para algum lugar que não era mais acessível. Dei meia volta, enfrentando de novo o quarto que agora exalava um calor úmido, inconsistente, como o hálito de uma boca que não deveria existir. O armário estava entreaberto, mas não lembrava de tê-lo deixado assim. A fresta não revela nada além de escuro. Não o escuro comum, mas um breu espesso, de textura. O tipo de escuridão que faz barulho se você olhar demais. E eu estava ali, olhando. Foi quando ouvi um som vindo lá de dentro, baixo, estranho, como algo sendo mordido lentamente, com esforço. Um croque, molhado, repetido, ritmado, como se alguém estivesse comendo um pedaço de bolo de rolo, mas estivesse chorando ao mastigar. Afastei-me por reflexo, mas esbarrei na cama. O colchão afundou sob mim. Não como um móvel velho, ele cedeu com um estalo súbito, como se algo vivo sob a superfície tivesse recuado, com medo do meu toque. Pulei de pé. As sombras da cadeira voltaram a se mover. Agora dançavam de forma autônoma, mesmo com a luz imóvel, como se estivessem discutindo entre si, delineando o espaço, redesenhando o mapa do quarto segundo uma lógica própria. Uma sombra se destacou e tocou o fio vermelho que eu ainda segurava entre os dedos. A fita estalou, arrebentou sozinha, e no mesmo instante o som dentro do armário cessou. Silêncio. Mas não aquele silêncio do começo. Esse era cheio, um silêncio obstruído, como se o quarto prendesse a respiração. E por um segundo, a impressão mais absurda de todas me tocou. Havia alguém mais ali. Não dentro do armário, nem sob a cama, mas entre as paredes, como se o espaço estivesse abrigando uma terceira pele. Fui até a janela. O mundo lá fora já não existia como antes. A névoa opaca agora mostrava linhas retas, depois curvas, depois torcidas como labirintos que se desfazem ao serem olhados. Era como estar vendo um desenho sendo apagado em tempo real, mas com cada traço apagado, o quarto se tornava mais sólido, como se aquele lugar estivesse ganhando força enquanto o mundo se dissolvia. Tentei gritar, mas não saiu som algum. Minha garganta estava ali, livre, mas o ar não obedecia e então senti uma pressão no peito, como se algo se aninhasse atrás do osso externo, se instalando ali com familiaridade, não dor, ainda não, mas presença.
Algo dentro de mim estava acordando e gostava do gosto do bolo. Parte 6. O paladar da ausência. Comecei a andar em círculos, não por decisão, por instinto, o corpo querendo escapar daquilo que a mente ainda não aceitava, mas o quarto parecia crescer. Quanto mais eu andava, mais os móveis se afastavam, e o centro do espaço se tornava vago, elástico, como se eu estivesse num palco cujo cenário se adaptava ao meu pânico. Tentei lembrar como eu estava antes. O cheiro do bolo, o gosto da goiabada, o barulho da televisão na sala. Eram memórias ainda mornas, ainda perto, mas agora vinham cobertas por uma camada, como açúcar cristalizado cobrindo algo que não deveria ser doce. O armário ainda estava aberto. O escuro dentro dele agora sussurrava, mas não com vozes. Era como se memórias antigas ecoassem ali, misturadas. A risada de minha mãe, o tinido de talheres num domingo, a voz da apresentadora da tarde anunciando algo irrelevante, sons do cotidiano dobrados sobre si mesmos, ecoando num tom de lamento. Fui até a cama. A fita arrebentada ainda estava em minha mão e agora percebi. Ela estava sangrando. Não muito, uma mancha mínima, que poderia ser tinta, mas o cheiro era de ferro doce, como ferrugem açucarada, como o gosto de algo esquecido num canto da língua. A sombra da cadeira se projetou até meus pés. Ela se esticava em ângulos improváveis, atravessando o chão como um líquido negro que obedecia apenas às vontades de outro espaço. Toquei a madeira da cadeira, tentando firmar-me a algo. Qualquer coisa tangível. Foi então que eu ouvi. 3 batidas, secas, lentas, vindas de dentro da parede. Não do outro lado, de dentro. Corri até a porta, ainda sem maçaneta, mas agora havia marcas nela, como se dedos tivessem sido pressionados ali, dezenas de vezes. Pequenas impressões fundas, todas viradas para o lado de dentro, como se muitos tivessem tentado sair, ou pior, entrado. Voltei para o centro do quarto. Algo me chamava. A fita, mesmo partida, parecia viva. Pulsava com um brilho interno, discreto, mas constante, como o brilho de olhos pequenos no escuro. Sentei-me na cama e pela primeira vez em muito tempo, quanto tempo? Fechei os olhos. Mas não vi escuridão, vi camadas, finas, sobrepostas, rodando lentamente como páginas de um doce que contava uma história impossível. Cada camada era uma sala, cada sala uma variação da minha casa. Em uma, o chão era feito de vidro, havia algo rastejando sobre ele. Em outra, a luz era toda azul, e tudo derretia em câmera lenta. Em outra ainda, minha avó sorria, mas tinha dentes demais. E em todas essas camadas algo rastejava, não com pressa, com fome. Acordei com um gosto na boca, goiabada. Mas não havia bolo, só uma parte escura, espessa, como se meu corpo estivesse produzindo o sabor por conta própria, alimentando-se da memória. O quarto estava diferente de novo. Agora as paredes pareciam feitas de tecido, um tecido que respirava, que esperava. E no centro do quarto, onde havia a cadeira, surgira algo novo, uma porta, pequena, baixa, do tamanho exato para que eu me curvasse. E acima dela escrita com algo que parecia chocolate seco. Pronto para o segundo pedaço? Parte 7. O segundo pedaço. A porta era pequena demais para ser confortável. Curvar-se diante dela exigia mais do que o corpo. Era preciso ceder a algo da dignidade, do senso de que eu ainda controlava o que acontecia. Mas o quarto havia se transformado num organismo. Respirava em ciclos cada vez mais curtos. A luz escorria pelas paredes como se estivesse derretendo. Os cantos pareciam dobrar-se para dentro, escondendo vértices como bocas tímidas. E atrás de mim, as batidas nas paredes haviam voltado, mais rápidas, mais próximas. Tentei me convencer de que poderia ignorar a porta, esperar, deitar,
Mas ao tentar sentar, a cama afundou num movimento brusco, um engolir seco, como se o colchão tivesse se tornado líquido por um instante. Levantei-me no mesmo segundo. O gosto de goiabada persistia, mas agora estava amargo, como fruta passada, um gosto impuro. E havia algo na gengiva, algo enroscado entre os dentes. Fui ao espelho, mas o quarto não tinha espelho. Nunca teve, e ainda assim me vi refletido na maçaneta cromada da porta baixa. Curvado, pequeno e sorrindo. Aquilo não era meu rosto. Toquei a maçaneta. Ela estava quente e viva, como se tivesse febre. Ao girá-la, o quarto atrás de mim suspirou. Juro que ouvi. Um suspiro longo, frustrado, como se tivesse perdido algo. A luz piscou, mas não como lâmpadas falhando. Era o tecido da realidade tremeluzindo, uma hesitação no próprio espaço. Me curvei. Entrei. Do outro lado havia um corredor, estreito, forrado com papel de parede antigo, com desenhos de frutas, goiabas, pêssegos, fatias de bolo, tudo desbotado. Os olhos das frutas, sim, elas tinham olhos, me seguiam, e o chão afundava sob meus passos, como massa crua. Pisava e afundava meio centímetro, um passo, outro. Cada passo era como morder algo. No fim do corredor havia um prato. Sobre ele, mais um pedaço de bolo de rolo, quente, recém-saído do forno. O cheiro era idêntico à primeira mordida. O prato estava apoiado em algo que parecia uma mesa. Mas ao me aproximar, percebi. Era uma pessoa curvada, sem rosto, com a pele feita de pano, como um boneco humanoide costurado com urgência. Seus braços terminavam em pontos, e onde deveriam haver olhos, haviam dois pequenos orifícios escuros, como bocas infantis. Os pratos estavam equilibrados nas costas da figura. Hesitei, mas o cheiro era perfeito. Naquele momento percebi o que mais me assustava. Eu estava com fome, fome real. Não havia comido nada desde aquele primeiro pedaço e meu corpo agora ansiava por mais. Mas algo em mim sussurrava: essa fome não é sua, ela foi costurada em você. Mesmo assim levei o bolo à boca. Foi diferente. O gosto era de lembrança, de algo que nunca vivi, de vozes que nunca ouvi me chamando para a cozinha, de sorrisos que nunca vi, mas eram minhas memórias, de algum jeito, fabricadas, servidas. Ao engolir, o corredor se alongou atrás de mim. A luz piscou uma vez, e eu vi, vindo do interior da figura costurada: falta só mais 8. Parte 8. O quarto com janelas pintadas. O gosto do segundo pedaço não se desfazia. Mesmo com a boca vazia, a goiabada parecia se expandir pelas papilas, invadindo o paladar como um perfume persistente demais. Mas havia outra coisa misturada agora, algo mais profundo que o sabor, memórias que não eram minhas. Consegui sentir, por um instante, os passos de alguém atravessando uma cozinha que eu nunca vi, um rádio velho chiando ao fundo, um prato sendo lavado com cuidado, mãos calejadas. Tudo isso passou por mim como um sonho importado, preso à goiabada. A figura costurada já não estava mais ali, sumira, como se nunca tivesse existido, ou como se tivesse se desfeito ao cumprir seu propósito. A passagem adiante se abriu sozinha, não com barulho, com silêncio. Um silêncio que escorregou entre as paredes e ergueu um novo cômodo diante de mim. Um quarto infantil. Era impossível de datar. Brinquedos de madeira, bonecos sem olhos, livros sem títulos, tudo coberto por uma fina camada de poeira que parecia respirar junto com o lugar. Mas o mais perturbador era as janelas, quatro ao todo, idênticas, e todas pintadas, não pintadas por fora, mas pintadas por dentro. Com uma precisão absurda. Ninguém havia replicado a visão de fora. Árvores, céu, rua, cada vidro tinha
uma réplica exata da visão que tinha de fora, como se estivesse tentando esconder o fato de que não havia mais nada lá fora. E eu sabia que era mentira, não pela pintura, mas porque as árvores se moviam levemente com o vento, embora eu soubesse que eram pinceladas. Uma cadeira de balanço ocupava o centro do quarto, vazia e balançando lentamente. Não queria tocá-la, mas o som era hipnótico, rangido baixo, compassado, como se embalançasse algo ausente, o mesmo tipo de ausência que ocupava o peito quando você sente saudade de algo que ainda não aconteceu. No canto, uma caixa, de madeira escura, e ao abri-la encontrei um terceiro pedaço de bolo, pequeno, mais estreito, ainda fresco, com um cheiro menos forte, mas com algo sutilmente podre na borda, como se estivesse começando a mudar. Mas havia algo mais, um guardanapo dobrado, dentro dele uma frase escrita à mão. Você precisa alimentar o quarto. Ele lembra de você melhor do que você lembra dele. Minhas mãos começaram a tremer. Esse quarto, não era novo. O cheiro, o som da madeira sob os pés. Eu já estivera aqui. Não nessa realidade, talvez, mas em alguma variação que minha mente bloqueou. Cada objeto era um fantasma íntimo. O tambor de brinquedo, o urso com um braço a menos, o tapete de forma de sol. Peguei o terceiro pedaço. Ele estava morno, como se soubesse da minha chegada. Ao mordê-lo, senti o quarto reagir. As janelas tremularam, a cadeira parou de balançar e por um segundo o teto escureceu, como um céu prestes a chover. Uma voz, a minha própria voz, sussurrou atrás de mim. O próximo vai te lembrar quem você era. Me virei, e nada. Mas o quarto parecia menor, como se tivesse dado um passo para dentro de mim. E no chão, com delicadeza quase materna, uma nova porta havia surgido, baixa, curva, como um segundo útero, e nela esculpido com goiabada ressecada. Quarto pedaço. Parte 9. O nome no prato. Entrei. A porta se fechou atrás de mim com um sussurro, como se inalasse minha decisão. Lá dentro o ar era quente e úmido, abafado como um sótão onde ninguém entra há décadas. Mas não havia poeira, nada que envelhecia, porque tudo parecia viver, pulsar. Era uma cozinha sem tempo definido, armários de madeira de demolição, piso de cimento queimado, azulejos de padrões florais quase apagados. A luz vinha de um candeeiro pendurado num fio exposto, balançando suavemente, como se estivesse sendo soprado por algo que não respirava. No centro, uma mesa posta, toalha branca, 4 pratos, 4 copos, 3 cadeiras ocupadas por figuras imóveis quase humanas. A quarta, vazia. Os ocupantes pareciam pessoas à primeira vista, mas seus rostos eram lisos, sem olhos ou boca. Apenas pele esticada. Vestiam roupas comuns, como se fossem visitas de um domingo qualquer. Um deles usava um avental, outro segurava um guardanapo entre os dedos rígidos. O terceiro tinha as mãos sobre a mesa, numa postura de espera respeitosa. No prato diante da cadeira vazia havia um novo pedaço de bolo, o quarto, o menor até agora, quase uma tira, e sobre ele, repousando com a precisão de um ritual, uma colher. Peguei o guardanapo. Havia algo escrito com caligrafia infantil. Se você esquecer seu nome, o lugar escolhe um para você. Tentei lembrar meu nome, mas era como tentar tocar o rosto de alguém num sonho. Nada vinha, apenas sensações, ecos, fragmentos de infância, uma bicicleta vermelha, um cachorro de pelúcia sem orelha. Uma voz dizendo, tá quente, ao me ver correndo descalço. Meus dedos se moveram sozinhos, pegaram a colher. O quarto pareceu prender a respiração. As figuras imóveis inclinaram levemente a cabeça como flores murchando à procura de sol. Ao levar o bolo à boca, tudo silenciou. Mas a mordida não trouxe gosto, trouxe lembranças, não visões, sentimentos puros, como ondas surgindo dentro do crânio. A certeza de que fui esquecido por alguém que prometeu lembrar. O desconforto de um jantar em silêncio com vozes engasgadas.
A dor surda de ver um presente embrulhado nunca ser aberto. Essas emoções se acumularam no peito, pressionando de dentro para fora, até que a colher saiu da minha mão, e então um som, baixo, do prato. Meu nome, escrito com goiabada líquida, como se tivesse acabado de ser desenhado por dedos invisíveis. Um nome esquecido por mim, mas reconhecido de imediato. Era meu, ainda que agora me soasse estrangeiro. Ao tentar lê-lo em voz alta, os rostos lisos viravam-se de vez para mim, e começaram a se mexer, mas não se levantaram. A pele de seus rostos começou a rachar, fendas finas, como linhas sendo cortadas com navalha. Através da pele não havia carne, apenas escuridão, densa, úmida, como se suas cabeças fossem feitas de buracos com forma humana. A luz do candeeiro apagou, mas a palavra no prato ainda brilhava, pulsando. A cadeira vazia rangeu atrás de mim e alguém se sentou, sem pensar. Corri. Não vi porta, não vi passagem, apenas um corredor estreito se formando na parede, empurrando o espaço com sua própria existência. Corri por ele e mesmo sem ver sabia o que viria, o quinto pedaço. Mas agora eu começava a entender. Os pedaços não alimentavam meu corpo, eles alimentavam a casa, e ela começava a me reconhecer. Parte 10. A última fatia. O corredor era estreito como uma veia. A luz não vinha de lâmpadas, mas da própria parede. Uma pulsação tênue e marfim esverdeada, como uma luz filtrada por carne. O chão estava morno, e pisar nele fazia um som molhado, abafado. Eu não corria mais. Caminhava, empurrado não pelas pernas, mas por uma força gentil, quase maternal, que me guiava adiante como quem leva o filho sonâmbulo de volta ao berço. A casa conhecia meu nome agora, e com isso parecia mais viva, mais consciente. As paredes pareciam me olhar sem olhos. O ar estava impregnado de açúcar morno. Não o doce do bolo, mas de algo que passou tempo demais no forno. Derretendo, transformando-se. No fim do corredor havia uma sala. Redonda, sem janelas, sem teto. O céu acima era um tecido negro costurado com fios dourados que se moviam com lentidão, como sinapses. No centro, um pedestal de mármore branco. Nele repousava a última fatia, a 10ª, pequena, perfeita, servida num prato translúcido que parecia um vidro de obsidiana lapidada. E atrás da fatia, uma cadeira, alta, imensa e ocupada. A figura sentada ali tinha um formato humano, mas seu corpo era feito de páginas finas, sobrepostas, centenas de folhas encadernadas em forma de músculos, nervos, tendões. Cada vez que se mexia, ouvia-se o som de livros virando sozinhos. Seus olhos eram redondos, negros. Refletiam não a sala, mas a cozinha. Não as outras, a primeira. Ali, o bolo, a toalha, a luz suave da tarde. A cena dançava dentro daqueles olhos, como uma lembrança cristalizada. Era como se o ser feito de páginas contivesse dentro de si um momento inicial, congelado. Quando me aproximei, ele estendeu a mão, papel cru, duro, e apontou para o prato, sem palavras. Mas não precisava, a escolha era minha, comer ou não. Sabia, sem nem saber como, que aquele pedaço final não ia trazer mais memórias, mas um tipo de integração, um último selo, um último elo. A casa se calou, o ar ficou denso, a espera doía. Minha garganta estava seca, mas meus dedos já se moviam. Pegaram um pedaço. A goiabada tinha um tom diferente, mais escuro, quase rubro, como se o sabor tivesse amadurecido até ultrapassar a fruta. Levei à boca, não mastiguei, apenas deixei dissolver. E então não havia mais sala, apenas sensação. Fui papel por um momento, fui porta. Fui o corredor respirando no escuro. Fui o prato no início da história, fui todas as cadeiras vazias. Fui a criança sem rosto que observava o próprio reflexo numa colher.
E então, com uma respiração profunda depois de um mergulho, voltei. Estava sentado na cadeira alta, no centro da casa, e à minha frente um novo prato, um novo pedaço, quente, recém-assado. A casa estava pronta para receber alguém e eu agora entendia. Sempre houve 10 pedaços, mas nunca eram os mesmos, porque cada pedaço era feito de quem o comia. Fim. Ou talvez início.